Bom dia, estudantes do sétimo ano. Estamos aqui, mais uma vez para a nossa aula, iniciando nossa aula de Geografia, percurso 5, O Brasil, distribuição e crescimento da população. Aqui você percebe-se, como ele fala primeiro inicialmente, você sabe qual é o total da população do município que você vive? Aqui em Arapiraca nós temos cerca de 210 e 220 mil habitantes, Então a população de Arapiraca ela tem basicamente isso. Como ele fala aqui, o Brasil, país populoso e pouco povoado. O Brasil apresenta uma população numerosa. Em 2010 eram 190.755.799 habitantes, segundo o dado publicado pelo IBGE, em 1º de julho de 2017. A estimativa era que chegássemos a 207 milhões, um pouco mais, habitantes. Com a quinta maior população do mundo, é um país populoso, pois sua população absoluta, isto é, todos os habitantes, é elevado. No entanto, o Brasil é considerado pouco povoado, Por quê? Porque a população, em relação à população ativa, o Brasil ele não é bem distribuído, A população por quilômetro quadrado é um número pequeno. Então você percebe que tem essa diferença. Para medir a concentração da população em determinada área, calcula-se a sua densidade demográfica. Então, a densidade demográfica é a divisão do número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, você vai encontrar, tem alguns outros países, aí, por meio da divisão total da população, na área está distribuída esse valor expresso pelo número de habitantes por quilômetros quadrados. No caso do Brasil, que contava em 2017 com uma população estimada de 207.606.929 habitantes e uma área de 8.515.759 km², a densidade demográfica é de cerca de 24,4 habitantes por quilômetro². Então, países povoados não são necessariamente muito populosos. Em muitos casos, é a pequena área do território de um país que determina altas densidades demográficas. Note que a maioria dos países citados no quadro 1 é insular, ou seja, situado em ilhas. Preste atenção aqui, Singapura, ela tem uma densidade demográfica de 7.907 pessoas por quilômetro². Então, o Brasil só tem 24,4, enquanto Singapura tem 7.900 e pouco por quilômetro². Então, você vê a densidade lá é alta. Outros países, como o Bahrein, ela tem 1.805 pessoas por quilômetro². Então, você percebe que a densidade desses países é muito alta, Então, como ele fala aqui insular, são países situados em ilhas, Basicamente em ilhas. Então, esses países aqui, Ilhas Maurício, Bangladesh. Então, você percebe que esses países eles são muito densamente. Ele pode ser pouco povoado, O povoamento dele deve ser menos do que o Brasil. Porém, o número por quilômetro² de pessoas é muito alto. Aqui a gente vai também ver, no tópico 2, a distribuição da população pelo território brasileiro. A distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos. Podem ser permissivos ou restritivos ao povoamento. Entre os fatores naturais permissivos, podemos citar o lado do clima amenos, relevos e baixas densidades, com o fator econômico, o dinamismo da economia em região. Esses fatores podem formar uma área de atração da população. Por outro lado, climas desérticos ou muito frio, bem como o declínio da atividade econômica em uma região, são exemplos de fatores naturais e econômicos restritivos que dão origem a uma área de repulsão da população. Então você percebe aqui, o Brasil, basicamente, a população maior está nessas áreas mais alaranjadas,
que tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Você percebe, ó, muito tenso. Então, quando você vai entrando no interior do Brasil, você percebe que essas áreas vão diminuindo e vai chegando até amarelinho claro, que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, por quê? Porque justamente nessa área amazônica, né, equatoriais úmidas, amazônicas, é onde tem menos pessoas habitando, nas regiões desertas, nas regiões mais frias. Então você percebe que tem menos gente morando nessas regiões. Quando as regiões chegam mais próximo ao litoral, ao oceano, você percebe que vai aumentando o número de pessoas. Então, justamente nessas duas regiões aqui, como São Paulo e Rio de Janeiro, são as regiões onde tem mais pessoas, né? A densidade demográfica lá é maior. Por quê? Porque são questões econômicas, onde tem um maior número de empresas, maior qualidade de vida. Então, justamente nessas regiões onde você percebe o maior número de pessoas. Aqui, Alagoas é um pouco densa, né? A densidade demográfica de Alagoas é muito alta. Por quê? Porque é um estado pequeno, porém tem muita gente, né, morando lá dentro, aqui dentro do estado de Alagoas. Então vamos aqui. Ele faz uma pergunta. Em qual porção do território está mais concentrada a população brasileira? A gente sabe que é justamente na região litorânea, né? Na porção litorânea. E se você for analisar, justamente próximos ao Oceano Atlântico. Outro tópico aqui que a gente pode ver. Observe o quadro 2, que é esse quadro aqui, ele pergunta: que densidade demográfica varia entre as grandes regiões do Brasil? Então você percebe, a densidade demográfica é a divisão da população pela área, né, em quilômetros quadrados. Então a região norte ela é grande, né, tem 17 milhões, quase 18 milhões de habitantes. Porém a área também é muito grande, é a maior área que nós temos. Aí a densidade demográfica lá é de 4,6 pessoas por quilômetro quadrado. Aí você vai comparar com a região sudeste, que já é quase 100, ó, 94 pessoas por quilômetro quadrado. A região nordeste, ela é a terceira, né, terceira mais povoada. Ela tem 36,8 pessoas por quilômetro quadrado. E a região centro-oeste, ela tem 9,9 pessoas por quilômetro quadrado. A região sul, ela tem 24, o Brasil todo, né? Que a região sul, deixa eu ver aqui, ela tem 51,4%, 51,4 pessoas por quilômetro quadrado. Então você percebe que o sudeste, né? Ela tem a maior densidade demográfica. Segundo maior é o sul, com 51,4. Terceiro maior, nordeste, com 36,8. Quarto se torna a centro-oeste, com 9,9. E o último é a região norte, né, com 4,6 pessoas por quilômetro quadrado. E olha aqui, ó, representatividade em porcentagem. A região sudeste ela tem 41,9% da população mora nessa região. No nordeste, 27,6% da população. No sul, 14,3% da população. E no norte, 8,6%. E no centro-oeste, 7,6% da população. Você percebe? Esses dados aqui são do IBGE de 2007, né? Então a gente vê. Então olha como é interessante. A estatística, o que é estatística, né? É o ramo da matemática que organiza e analisa os dados numéricos. Você percebe aqui o censo, o levantamento de dados que realiza a contagem da população de um país, estado ou município é chamado de recenseamento ou censo. Por meio dele conhecemos também outras características da população, como composição por idade, gênero, nível de instrução, etc. Então o censo é muito importante, né, para organizar, planejar o futuro da população. Aqui a gente vê o Brasil, população segundo o censo de 1872 até 2010, estimativa para 2020. Então, olha, o primeiro censo feito no Brasil foi em 1872, na época do rei Dom Pedro II, né? Olha como é, a população do Brasil ela tinha quase 10 milhões. E ao longo do tempo ela foi aumentando, aumentando, hoje chegando a aproximadamente 212
milhões de habitantes. Olha como evoluiu a população ao longo desse tempo. Então, essas partes aqui falam sobre o censo. Nesse ano, a gente não vai ter, pelo menos era para ter em 2020 a contagem, feito esse censo, mas foi adiado por conta de 2000, aí botaram para 2020, por conta da pandemia. Botaram para esse ano, mas esse ano também não foi aprovado. O Ministério, o Supremo exigiu que fizesse, mas até agora não sabe se vai ser feito ou não. O crescimento da população brasileira, a gente vê aqui. Há duas causas básicas para o crescimento da população brasileira. A distribuição, a contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. A imigração no Brasil, ela ocorreu, né? Primeiro com os europeus, com a conquista, depois africanos e asiáticos que emigraram para o Brasil, além de indígenas que já viviam. Isso é a formação da população brasileira, foi formada por essas várias raças, né? Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, que foi como os africanos, né, que vieram trazidos para trabalhar de forma forçada, como escravos, e também tiveram pessoas que vieram de forma espontânea, que são os imigrantes. Desse grupo destaca assim, a gente, os portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses. Então vieram de forma espontânea, vieram para trabalhar, justamente num segundo momento, já depois da abolição da escravatura aqui no país, né? Além desses povos, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos, chineses, também contribuíram para a formação da população brasileira. Nas últimas décadas, o Brasil tem recebido grandes números de imigrantes nigerianos, angolanos e bolivianos. Então a gente vê aqui a contribuição do imigrante e crescimento da população. É um gráfico de 1887 a 1930. Então você vê aqui nesse gráfico, ele vai vendo a contribuição dos imigrantes até 1930, quando foi criada uma lei que diminuía, que tentava diminuir o número de imigrantes, né? Então ele começou a fazer a lei de cotas de imigração, que foi em 1934, no governo Getúlio Vargas, que tentou diminuir o número de imigrantes. Aqui fala sobre a questão do crescimento vegetativo. É a diferença entre taxa de natalidade, são as pessoas que nascem, né? E a taxa de mortalidade. O nome de crescimento natural, o vegetativo. Então isso é o que dá. É quando você divide o número de pessoas que nascem, dividido pelo número de pessoas que morrem. Então isso aí dá o crescimento, né? Aquelas pessoas que sobram, é a taxa de natalidade, é o crescimento natural ou vegetativo da população. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes de um país, estado ou município, em determinado período, geralmente por um ano. É calculada dividindo o número de ciclos de vivos no período pelo número da população existente no mesmo período. O resultado é multiplicado por 1.000 para facilitar a leitura e para permitir uma comparação internacional. Ela é representada pelo símbolo por 1.000, né? Não é por cento não. Quer dizer por 1.000. Então, quando você vê o símbolo é tal dividido por 1.000. A taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos por 1.000 habitantes. É calculado dividindo o número de óbitos em determinado período da população total desse período e multiplicado pelo resultado por 1.000. Como exemplo, vamos calcular o crescimento vegetativo referente ao ano 2020 no Brasil, com base nos dados estimativos do IBGE. Então, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, a taxa de natalidade foi 13 por 1.000, menos 6 por 1.000, que era a taxa de mortalidade. Então, o crescimento do Brasil em 2020 foi de 7 por 1.000, né? 7 por 1.000, não é 7% não, 7 por 1.000. Então, você vê como é interessante essa divisão. Natalidade e fecundidade em queda. A partir de 1961, ocorreu uma redução mais acentuada na taxa de natalidade do Brasil. Vários fatores contribuíram para isso, com a modernização da economia brasileira, representada principalmente pela industrialização. Muitas famílias migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida,
como emprego, maior remuneração, assistência médica hospitalar, educação para os filhos, etc. Geralmente, famílias residentes no campo tinham muitos filhos, que representava mais ajuda no trabalho rural. Migrando para as cidades, diante dos custos e das dificuldades impostas pela vida urbana, os casais diminuíram o número de filhos. A maior participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento do uso de métodos contraceptivos, que é aqueles métodos para que você não tenha filho, né, métodos anticonceptivos, também contribuíram para que os casais reduzissem a quantidade de filhos. A redução do número de filhos contribuiu para uma mudança ocorrida na urbanização, ocasionando a queda da taxa de fecundidade. Então, a taxa de nascimentos está diminuindo a partir do ano de 1961, com a urbanização da sociedade. A urbanização, as pessoas passaram a abandonar o trabalho no campo e começaram a morar na cidade, buscando melhores qualidades de vida. Então, nessa aí conseguiu as pessoas a ter menos filhos, né? Possibilitou ter menos filhos. As mulheres, aí são vários fatores, mulheres trabalhando, métodos anticonceptivos. Então, tudo isso contribuiu para a diminuição da taxa de natalidade. Então, ele mostra aqui alguns dados dessa taxa, né? Então, isso contribuiu muito para a diminuição de pessoas, né? De crescimento da taxa de natalidade, de pessoas nascerem. Aqui, a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Outra importante tendência demográfica está relacionada à duração, à redução, né, das taxas de mortalidade. Veja, vários fatores fizeram isso, como o progresso da medicina, diagnóstico de doenças, medicamentos para curar enfermidades, campanha de vacinação, melhoria das condições sanitárias, instalação de rede de águas tratadas, rede de esgoto, coleta de lixo, entre outros, né? Foram fatores que ajudaram as pessoas a viverem mais. Então, com isso, a população começou a viver, ter uma melhor qualidade de vida. Aí aqui fala sobre a questão da campanha da gripe, né, para idosos, gestantes, com aumento da ciência, né, da melhoria da medicina, as pessoas começaram a viver mais, as pessoas começaram a envelhecer mais, aí, e melhor qualidade de vida. Então, é interessante que o Brasil começou a ter, olha aqui, a expectativa de vida, né? Esperança de vida a nascer. Em 1930, as pessoas viviam em média 41,5 anos, né? Viviam 41,5% de ano, que era a idade média do brasileiro. Aí até hoje chegamos em 2020 a expectativa de 76,4. Olha quanto aumentou. A gente aumentou quase 35 anos, né? Mais de 35 anos na expectativa de vida. Então, quando uma pessoa nasce, tem a expectativa de viver. Em 1930, tinha uma expectativa de viver de 41,5 anos. E hoje, a expectativa de vida é de 76. Olha como aumentou. Então, são esses fatores aqui, né? Melhoria na condição de vida, como a gente vê, coleta de lixo, tratamento de água e esgoto, diagnóstico de doença, melhoria na questão da medicina, né? Os progressos da medicina. Então, tudo isso favoreceu para que as pessoas vivessem melhor. Aí a taxa de mortalidade infantil, também a mortalidade infantil reduziu bastante no Brasil. Então, com isso, a população começou a viver melhor, mais e melhor, né? Então, a gente vai ver também sobre isso. A mortalidade infantil é o indicador do nível de saúde calculado a partir das mortes que ocorrem no primeiro ano de vida. Então você percebe aqui, tem esse texto para a gente ler, tirar algumas conclusões, aí vai falar sobre a taxa de mortalidade infantil. Olha como é interessante aqui nesses gráficos. Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Olhe como no Brasil, o Brasil está indo nessa faixa alaranjada. Entre 7 e 14 crianças morrem ainda no Brasil por cada 1.000 nascidos. Agora, observa aqui, em alguns países como esses aqui, meio grená, né? Mais de 61
crianças morrem para cada 1.000 nascidos. Olha como é grande a taxa de mortalidade infantil. O Brasil já avançou muito. A tendência é avançar ainda vez mais. Mas você olha aqui países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, a taxa é menor de que 7 né, crianças mortas a cada 1.000 por ano. Também justamente nessas regiões mais econômicas, melhores que econômicas no mundo, como Estados Unidos, Canadá e Europa. Você percebe que a taxa, e aqui a Austrália também, o Japão como um país desenvolvido, então a taxa de mortalidade é pouca, né? Então tem países que são alaranjados, cada vez mais acentuado. Então você vai ver que muitas crianças ainda morrem muito, né, no mundo, né? Regiões como mais pobres no mundo, menos desenvolvidas, como no centro da África mesmo, ó, as pessoas, cerca de 61% das pessoas morrem, né? Crianças morrem por ano, por 1.000, por ano. Então é muito grande o número de pessoas que morrem nessas áreas por falta desses fatores que a gente elencou aqui no início, né? Questão da a medicina lá ainda está um pouco desenvolvida. Então aqui tem umas perguntas para a gente também fazer. Ó. Explique por que a mortalidade de criança com menos de 1 ano de idade é bom indicador para avaliar as condições socioeconômicas da saúde da população. E o segundo, argumente. Qual é a sua opinião sobre a seguinte questão? A assistência à saúde de boa qualidade é um direito de todos? Então é interessante que a gente veja isso. Aqui a gente vai, vocês vão dar uma lida essas duas últimas páginas para aprender como elaborar e interpretar gráficos, né? Os principais elementos aqui a gente vai entender. Aqui ele fala grande região, norte, nordeste, jovem com menos de 15 anos, então a gente vai tentar analisar cada gráfico desse, ver como é que é formado cada gráfico, para a partir daí você ter uma nova noção. Então a gente encerra por aqui, lembrando que vocês vão ter 20 questões, né, para responder ao longo desse período. Eu já vou mostrar aqui para vocês as questões. São 20 questões que eu vou passar para vocês, que vocês têm que responder. Então, são essas questões aqui, ó. Pesquisa o total da população da sua cidade, eu já dei a dica, né? O segundo aqui, em 2010, qual a população do Brasil? O que significa densidade demográfica? Aqui, qual o significado da palavra imigração? Então, explica o significado da taxa de mortalidade infantil, que a gente viu agora. O que significa o tempo de expectativa de vida de uma população? Para que servem os gráficos? Então, de uma certa forma, você vai ter essa tarefa, né, com 20 questões para me responder e me entregar ao longo da semana. Então, bom dia a todos e até a próxima aula.